Bom, bem-vinda a mais um bate-papo de marketing, vendas, desenvolvimento de pessoas e lideranças. Ontem nós não fizemos live, mas terças-feiras a gente não faz live, porque a gente sai muito cedo, mas a gente tem os podcasts, né? Dia de gravação, dia de externo de podcast, dia de networking. Então sempre tem coisa boa aí. Ontem a coisa boa foi justamente o bate-papo com o segmento dos metalúrgicos, Sindimetal RS, que lançou aí o primeiro episódio do podcast e eu tive a honra de ser a hoster, né? A mediadora aí do bate-papo, da conversa com profissionais ilustres do mercado que nos fala sobre tendências. E tendências é algo que faz parte das marcas, é algo que faz parte do crescimento dos negócios, né? Tendências, oportunidades, enfim. Mas te convido a acessar o link, então, que tá nos stories aí para você ampliar seu mindset e entender o que as grandes lideranças, os grandes empresários vêm fazendo nos seus segmentos e como que você pode ganhar dinheiro com isso, né? Saiba que o setor da indústria, ele tá em uma demanda gigante em termos de produção mesmo, e assim como todos os outros setores têm desafios, mas a gente vai contornando aí, fazendo esse papel de gestão, fazendo esse papel de relacionamento com o cliente, com os mercados interno, externo, enfim, né? E hoje eu quero te falar sobre três exemplos e 3 vezes mais resultados, aplicando o que nós estamos falando sobre branding, tá? Então a gente vem aí numa conversa bem séria, né? Sobre cultura organizacional, missão, visão, valores, princípios, proposta de valor. Eu venho te contando por que só as grandes conseguem chegar no seu topo, né? A partir de conceitos de gestão que tratam também de ferramentas de gestão da marca que a gente chama de branding, né? Então, é unir a administração, unir aí a questão das tendências, tá? Para fazer um relacionamento com o cliente mais qualificado. E no final das contas é sobre isso. Mas a gente entendeu aí, conversando, que só chegar no ponto onde eu tenho uma missão, eu tenho uma visão, eu tenho princípios, eu tenho uma proposta de valor, que eu ajudo o mercado através dos meus produtos, dos meus serviços, eu tenho treinamento de pessoas, eu tenho um bom pitch de vendas. É muito mais do que isso, no sentido de aplicar na prática. Como é que eu aplico, como é que eu checo, como é que eu faço uma gestão diária, se o meu departamento de marketing, o meu departamento comercial, enfim, tem essa questão da cultura implementada na prática, como que isso se dá. E a gente está trazendo a última transmissão que a gente fez, na segunda-feira, a gente já trouxe aí alguns exemplos práticos do que as grandes marcas fazem, do que você também tem que fazer. E como eu sempre digo, se as grandes marcas fazem, você pequeno não pode deixar de fazer. E não é um bicho de 7 cabeças, tá? Mas bem, a partir de toda ação, a partir de toda a prática que nós viemos conversando, vamos partir do pressuposto que você já entende a necessidade de você se posicionar com liderança, e essa posição com liderança ela vem no meu valor que eu entrego para o mercado, vem da educação meu lugar de fala que eu busco entregar para o mercado. Eu tenho que ter metas de medição. Então, ainda ontem eu estava numa consultoria, né? A gente estava na rua aí conversando com um cliente aqui, outro cliente ali e tal. E esse papo rolou muito forte na mesa. Sem dados não há gestão, sem gestão não há alta performance, não há melhoria. Então não existe empresa bem-sucedida que não olha para dados. Ainda que eu esteja tratando essa frase de impacto principal da manhã de hoje, tá? Ainda que eu esteja tratando de conceitos da minha empresa, conceitos, princípios, filosofia de negócio, eu ainda assim tenho que ter metas de medição. Métricas de medição, metas e métricas, né? Metas com métricas, metas smart. Então, por exemplo, tá? Vamos pensar que a gente está querendo aplicar o conceito de missão do meu negócio. Eu vou pegar como exemplo a minha empresa, tá? A WH Comunicação no marketing. Nós temos a missão de gerar o crescimento sustentável, presta atenção. Você adapte aí para o seu negócio, tá? Nós temos a missão de gerar um crescimento sustentável para os nossos clientes, tá? Por meio de estratégias de marketing orientadas a resultados, tá? Então, a gente trabalha focado em resultados. Estratégia e projeto de marketing para resultados, não para barulho, para resultados. Com isso, como é que eu implemento na prática? Treinando os representantes da WH, a gente tem muitos consultores, não só eu na parte de marketing, né? Mas todos de forma a comunicarem, não só eles, mas também seus canais, no relacionamento com o seu cliente. E ontem a gente estava conversando muito sobre isso, os arquétipos. Bom dia, bom dia, bom dia.
a treinar esse time de consultores sobre a questão do tom da voz, do posicionamento, não só no pitch de vendas com o cliente, mas no site, nas suas redes sociais. Então, quem são os representantes da sua marca? Quem é o teu vendedor que representa o teu negócio? Como é que você escreve um e-mail? Como é que você é mais formal, mais informal? Como é que você envia a proposta? Como é que está o alinhamento, a diagramação dos elementos? Isso tudo reflete, diz muito sobre já os princípios de missão da sua marca, do seu negócio. Aí, Aline, como assim, tá? Por exemplo, se eu sou uma empresa, minha agência tem a missão de trabalhar com estratégia de alta performance para resultados de marketing, eu tenho que comunicar isso a todo instante. Isso tem que estar aparecendo nos meus materiais, no meu slogan, na minha rede social, tá? Então, isso é ação prática, tá? Do ponto de vista de metas, eu tenho que ter um exemplo que seria case de sucesso. Eu posso ter uma meta ali, o meu KPI a cada 3 meses ou uma vez por mês, eu consegui um depoimento de um cliente, de fato, né? Para mostrar o exemplo de projeto, mostrar, olha, e é isso que a gente faz nos podcasts, é isso que a gente faz levando sempre marcas que aplicam na prática pelo menos um pedacinho daquilo que a gente ensina, pelo menos um pedacinho daquilo que a gente dá suporte, né? Então, alguns clientes são nossos mentorados, outros a gente presta só consultoria, diz o que tem que fazer, outros a gente faz a gestão junto, a gente faz a execução junto, dependendo do projeto. Então, e aí a gente leva esse pool de clientes, não só clientes, mas também parceiros de negócios, né? Todo o nosso hub de relacionamento para dentro desses podcasts, para dentro desses lugares de fala, para você entender como aplicar na prática tudo que a gente defende. Então, são exemplo de cases, tá? E assim a gente vai ganhando o quê? Valor de mercado. A gente vai educando o mercado, a gente vai mostrando autoridade, a gente vai deixando o mercado seguro. Então, assim a gente vai mostrando como é que se gera crescimento a partir daquilo que a gente defende, a partir daquilo que é a nossa ideologia, a partir daquilo que é a nossa bandeira. E aí você não precisa nem estar vendendo escala, mas com certeza o teu cliente paga mais a partir desse movimento. E por isso, já fica a hashtag, fica a dica, os podcasts acabam sendo uma tendência para esse setor de valorização de marca, de posicionamento, tá? Então, essa seria uma meta. Uma vez por mês eu vou pegar um depoimento de um cliente, uma vez por mês eu vou falar sobre uma história de um cliente, por exemplo, é uma meta. Então, eu tenho uma missão, mas eu tenho que ter pontos de medição, tem que ter uma meta de gestão para que o mercado entenda aquilo que eu faço, para que o meu mercado seja educado. Então, esse é um exemplo claro de meta. Thaline, então educar o mercado não, me traz venda, te traz muita venda. É difícil medir, né? Mas tem como medir. Tem como medir, a medição passa das tuas metas, tá? E aí você vai, por exemplo, né, do ponto de vista bem prático, fazer um marketing educativo ali. Isso é ótimo para botar a missão em prática. Então, produzir conteúdos, no meu caso, né, que é o exemplo de gestão de marketing, de estatísticas eficazes, de produção eficaz e por aí vai, tá? Exemplo de aplicação, nesse caso aqui, tá? Criar uma série de conteúdos no Instagram, no LinkedIn. Aline, eu não tenho condições de criar um podcast, ok, faça um vídeo. Não gosto de aparecer em vídeo, faça um e-book, né? Não gosto de diagramar e-book, escreve um artigo, né? Entrevista, faz um bate-papo, vai para um café, conversa sobre o antes e depois do cliente, exemplos, né? Mostrando de fato os números e depoimentos. É um exemplo, tá? Um exemplo de como você coloca a sua missão na prática e como o mercado te valoriza. E isso é uma mágica. Você começa a fazer, você fica impressionado com os resultados, tá? Então, eu estava conversando com um parceiro de marketing, inclusive, um dos nossos consultores, e eu disse assim, olha, desde que a gente começa a fazer lives, abrir canais, conversar com as pessoas, o cliente nem sempre acessa no momento, ele acessa depois, enfim, né? Mas só o fato de saber que tu tá ali já dá uma segurança, ele já te paga mais por isso, é incrível, né? Então você vai perceber na prática quando você coloca a mão na massa e realmente realiza, tá? Vamos dar um exemplo aqui de visão. Tá, missão eu entendi. Agora, a minha visão dos negócios, como é que a minha visão de negócio vai fazer eu ganhar dinheiro? A gente tá falando de brand, a gente tá falando de cultura organizacional. Como é que a visão do meu negócio vai me fazer ganhar dinheiro? Além dos conceitos que a gente já falou sobre você ter claro os seus objetivos e logo saber aí dizer não assim para as parcerias, saber dizer não assim para onde você vai em termos de inovação. Além de tudo isso, de te dar um norte realmente sobre as suas estratégias, tá? E além de comunicar também, você tem que ter KPIs de medição, tá? Você também tem que ter as KPIs. Quais são as KPIs que te trazem vendas quando eu penso em visão de negócio?
Eu vou seguir no exemplo da WH Comunicação, tá? A visão de negócio da nossa empresa é ser referência nacional em gestão de projetos de marketing alta performance. Com a graça de Deus, a gente já tem até clientes fora do Brasil, né? Então, a gente já tá aí chegando, já temos até que atualizar essa visão de negócios. Então, qual é a meta? O que vai me dizer se eu estou chegando lá? Então, isso aqui, a minha visão, ela trata do objetivo geral do meu negócio, da estratégia geral do meu negócio. Agora, o que eu tenho que fazer para que essa estratégia geral aconteça de fato? Eu preciso definir as metas, tá? Então, uma meta, por exemplo, tática, que vai me levar nesse objetivo geral, seria definir, por exemplo, a evolução das agências que eu atendo, a evolução dos clientes que eu atendo, né? Os números de clientes atendidos, o volume. Então, eu posso ter uma amostragem por estado, ou por cidade, ou uma taxa de retenção, ou uma taxa de faturamento, ou quanto que o cliente já investiu no meu negócio a longo prazo, né? Então, qual é o valor do meu cliente? A gente tem hoje ferramentas que medem isso, cálculos que medem isso. Inclusive, eu já fiz várias lives sobre esses assuntos, né? Você procura aí, você acha os títulos. Então, o quanto que vale o meu cliente no meu negócio, e aí você pode estar aumentando esse índice toda vez. Então, conversa com a sua equipe aí, com seus sócios, com a sua diretoria, com a sua liderança, que aqui a gente está conversando de líder para líder, porque não quer dizer que você tem que meter a mão na massa, mas quer dizer que você tem que entender os conceitos para sentar na mesa e botar esse brainstorm aí junto com seus departamentos, tá? E aí você vai definir essas métricas que fazem sentido para você, que vai fazer você chegar no seu objetivo, tá? E aí você vai ter, a partir da sua visão, uma expansão de autoridade e um movimento que vai fazer você chegar pelo menos perto daquilo que você intencionou. Lembra daquela máxima, aquele ditado máximo, né? Eu miro na lua pelo menos para atingir as estrelas. E é assim que a gente tem que trabalhar, e é assim que a gente tem que dar o nosso suor todos os dias, porque senão não faz sentido. O empreendedor, ele é movido a isso, a desafios, a metas. Então, nesse caso aqui, poderia ser, por exemplo, criar conteúdos especializados para blogs, para YouTube, para podcasts que atingem aí outras agências, que eu ensino, que eu qualifico como fazer um bom trabalho de gestão de marketing, um bom trabalho de processo de marketing. Então, a gente tem um hub, uma espécie de coworking, ainda digital, de colaboradores de marketing, de terceiros de marketing, de estudantes de marketing, que vão consumindo aí nossos e-books, enfim, é uma outra empresa que a gente tem dentro desse núcleo de consultores, para também estar sempre buscando mão de obra qualificada para atender nossos projetos, enfim, né? Então a gente tem esse olhar social que está alinhado com a visão do meu negócio, me traz receita, me traz dinheiro e me traz sustentabilidade a longo prazo, e todas as empresas que são grandes, um dia elas olharam para isso, né? E elas começaram pequenininho. Então, as parcerias estratégicas, nesse caso aqui, acontecem muito bem. Então, não é à toa que a gente está dentro das associações, que a gente está dentro das câmaras de gerente de lojistas, que a gente está aqui e ali, porque a gente precisa se conectar com outros empresários que têm a mesma visão de nós, criar esse associativismo, desenvolver as empresas, trabalhar na qualificação por meio de eventos, né? Então, a gente tem que estar aí nas lideranças. Isso faz parte do papel, no caso da minha visão aqui, né? Que é tratar de autoridade e referência nesse mercado, né? A elevar a régua do meu setor e fazer com que, assim, os aventureiros fiquem, né? Nem cheguem a competir com a gente, tá? Então, é uma estratégia de negócios, certo? E eu aprendi isso, inclusive, com um cliente há muitos anos atrás, da área de arquitetura, que é um dos poucos segmentos onde os concorrentes são aliados, é o ramo da arquitetura na capital do Rio Grande do Sul. E aí, um dia a gente estava conversando sobre isso, mas como que esse segmento é unido? O meu do jornalismo aqui, na época, há 20 anos atrás, a gente fazia só assessoria de imprensa. O meu aqui do jornalismo, o pessoal não é muito unido, tal, até tem uma rixa, até tem uma competição, um passa rasteira no outro, isso acontece. E aí, essa minha cliente da área da arquitetura falou assim, não, nosso segmento é muito unido, porque quando a gente se une, a gente eleva a qualidade, o nível do segmento, e aí quem não tá páreo, quem não tá acompanhando a qualidade de entrega do nosso segmento, sim, automaticamente cai fora, automaticamente nem compete. E isso faz com que haja um filtro no mercado, uma qualificação no mercado. Então, olha que legal quando a gente tem uma visão de negócio, a gente defende essa visão, né? E a gente acaba liderando quando a gente toma realmente essa frente. Vamos falar agora, tá? Pra gente começar a encerrar, a falar das metas de valores, tá? Valores também faz parte da proposta de cultura organizacional, de brand, é a base, né? Então, quando eu penso em brand, eu penso em algo, em um pouco mais do que isso, missão, visão, valores. Eu penso na minha persona, nas dores do meu cliente, mas a base é missão, visão, valores, a base, tá?
Sem isso você não tem estratégia nenhuma, sem isso você fica correndo atrás do rabo. Então, quando a gente pensa no pilar valor, ter valores claros, as empresas elas não se dão conta que elas também, quando têm valores claros, elas ganham dinheiro também. Por quê? Porque você vai ter foco naquilo que você quer vender. Lembra, eu sempre digo que cliente não compra produto e serviço, cliente compra soluções e sonhos, tá? Ponto simples assim. E o valor, ele é o que vende. O valor, claro, é o que vende essa solução e seu sonho. Então, no caso, ainda seguindo no exemplo da WH, se os valores da nossa empresa aqui é foco em resultado, transparência e inovação, o que eu vou fazer? Eu vou estar continuamente falando de estratégias para resultados, revisando a estratégia do meu cliente. Então, eu não vou só executar, eu vou revisar a estratégia, eu vou ser uma gestora de projetos, eu não vou ser uma executora, né? E assim a gente se posiciona e assim a gente atua. Então, tem que estar congruente, tá? Você tem que ter transparência nas entregas, se seu valor é transparência, por exemplo. Então, se eu digo que no meu valor lá é transparência, eu tenho que ter relatórios, eu tenho que ter reuniões de feedback, vê se faz sentido para você. Se você tem no seu valor pontualidade, você tem que ter um sistema rígido de pontualidade, de compromisso, de atendimento. Se você tem no seu valor qualidade, atendimento de qualidade, isso é básico, né, gente? Mas tá lá no seu valor, se tá escrito no seu valor, você tem que ser o mestre nisso. Você tem que ter esse diferencial ao ponto de os seus clientes te indicarem para isso. Então, aqui no meu setor, por exemplo, a gente tem muita dificuldade com o pessoal da comunicação, que cria sites, enfim, porque o pessoal da comunicação é criativo, não é prático, né? Então, é um perfil que a gente chama de um perfil, assim, meio águia, meio criação, meio influenciador, não é um perfil lobo, organizado, técnico, né? Então, o que acontece? Perder prazo é muito comum, tá? Porque o pessoal da comunicação tem que estar inspirado para fazer os materiais, né? E essa inspiração, às vezes, ultrapassa muitos prazos comprometidos com o cliente. E aí, o que acontece? Se nós, aqui, somos uma agência de comunicação que calcamos nesse valor, entrega na pontualidade, no prazo, e a gente consegue fazer isso passa a ser um baita de um diferencial competitivo de mercado. Então, eu tenho dois fornecedores de site que não atrasam entrega, entregam cedo, e muito bem. Esses aí são indicados em todos os meus projetos, porque eu me sinto segura, né? Então, não precisa nem divulgar, basta dizer que entrega, né? E não precisa nem fazer divulgação, né? A própria indicação que eu, como eu sempre digo, é melhores marketing acontece. Então, é um exemplo de valores, de princípios que você pode e deve vender, e isso agrega muito a questão da percepção de quanto que o teu cliente está disposto a pagar para ti. Vê se faz sentido ou não, tá? Vê se faz sentido. E aí você vai ter foco nessa melhoria contínua dessa performance de valor, tá? Então, no meu caso aqui na WH, por exemplo, todas as campanhas, elas devem estar com métricas bem definidas de resultado, acompanhamento constante de resultados, mostrar os resultados. Olha, esse cliente teve um faturamento de tanto para tanto, né? Conseguiu tantos leads, a gente implementou isso aqui, a taxa de rejeição caiu assim, o CAC, que é o custo de aquisição por cliente, caiu tanto. Então, a gente ter essas métricas aí de exemplos, tá? Até para inspirar outros segmentos e dizer, é possível também, se o outro conseguiu, você também consegue. E esses exemplos de aplicação, que é criar dashboards interativos, por exemplo, para mostrar que realmente eu aplico na prática o meu valor de resultado, fazem parte aí de a gente estar conseguindo validar aquilo que a gente vende e fazendo com que o cliente tenha uma experiência agradabilíssima com aquilo que a gente promete. E é óbvio, né? A gente tem que prometer alguma coisa. Então, não tem... Tu tem que prometer alguma coisa. Tu tem que fazer diferença na vida do teu cliente de alguma forma, né? Pra ganhar diferencial competitivo. Então, não tem erro. Só que tu tem que prometer aquilo que de fato tu é, aquilo que de fato tu entrega. O problema é quando a gente promete e não entrega, né? Ou quando a gente nem sabe o que a gente promete qualquer coisa. Aí acontece assim, ó. Quando tu não tem os valores e os princípios enraizados do seu negócio, o vendedor vai lá, não tá bem treinado, ele vai lá e vende qualquer coisa. E aí depois a equipe de suporte, né, que se dane pra fazer acontecer. Eu quero bater meta. Vê se isso... Olha, gente, isso aí é muito comum. A gente vê todos os dias. É triste, tá? Então você tem que ter aí a aplicação prática de missão, visão, valores. Começa pela você entender claramente quais são os diferenciais a partir desses princípios, comunicar eles e colocar metas neles. Se você faz isso, você ganha vantagem competitiva. Depois dá uma olhada aí numa transmissão que a gente fez chamada Vril. Vril é uma ferramenta que analisa a sua vantagem competitiva diante do seu concorrente e começa desse princípio, tá? E aí, as estratégias de comunicação para alinhar tudo isso, e em síntese, pra gente encerrar, tá? Pra gente começar a nossa quarta-feira aí animados com insights de liderança, de marketing, vendas, enfim, desenvolvimento de pessoas, é sobre cria um guia
de comunicação, tá? Missão, visão, valores. Cria um guia. Pensa e anota. Minha missão é essa, minha visão é essa, meus valores são esse, as regras do jogo para trabalhar aqui no meu negócio são esses, tá? Capacita depois a tua equipe e depois leva isso aí, monta feedbacks para teus clientes a respeito disso também e capacita, senta com o pessoal do marketing para entender como comunicar isso. Não só no sentido de fazer cards, post, mas no sentido de realizar ações práticas de eventos, treinamentos de clientes, o que for, tá? Porque essas campanhas de relacionamento também é marketing, tá, gente? Lembra que marketing é relacionamento com o cliente, não é necessariamente rede social, tá? Rede social é um pedacinho do marketing, mas pensa que marketing é toda a jornada de relacionamento com o cliente. Atração, manutenção, ativação da experiência no momento da interação ali da venda, da degustação do produto e o pós-venda. Então, tudo isso é relacionamento com o cliente, tá? Dito tudo isso, espero que tenha te ajudado com insights, né? Se você quiser trabalhar outros conteúdos, enfim, manda pra nós, a gente vai trazendo o que a gente vai vendo aí do mercado e amanhã a gente volta com mais insights para você aí, líder, gestor, poder dominar essa arte junto com a sua agência, junto com as pessoas, com seus estagiários ou com as suas equipes aí que estão no dia a dia contigo, fazendo acontecer e fazendo chover, para você entender de fato o que os grandes fazem, que não é muita coisa, não é tanto assim, eles só são mais organizados, tá? Que a gente, quando a gente nasce com uma marca, a gente também tem que olhar para isso, tem que fazer, tá? Te deixei de recepcionar o dia, amanhã a gente volta. Até mais!